Olá, meu nome é Graziele da Silva Almeida, eu sou aluna do curso de licenciatura em computação, Polo Formosa. Estou gravando esse vídeo para a apresentação do TC1, modalidade monografia. Meu tema é TICs e cinema em prol da educação antirracista, identidade e estereótipo. Inicialmente, na introdução do meu trabalho, eu falo da importância do cinema ser a arte da representação, que promove não apenas o enriquecimento da cultura, mas provoca questionamentos, dá para fazer constatações. O cinema, ele é palco da perpetuação, mas também do enfrentamento do racismo, e eu falo da necessidade de associar o papel da tecnologia da informação e comunicação, das TICs, né, das mídias, nas batalhas contra as tensões raciais. Falo na necessidade de trazer essa associação entre mídia, cinema, tecnologia para dentro da escola, para que dentro da escola não sejamos só contra racismo, mas também que sejamos antirracistas. Dá para ser antirracista em qualquer lugar, mas eu acredito que é no ambiente da escola que isso se faz mais importante, que isso é primordial. É necessário que tanto os docentes que já estão em sala de aula, que passem por reciclagens e sejam constituídos dessa responsabilidade racial, bem como os novos professores que estão sendo formados agora, né? Que entendam que parte dessa responsabilidade racial é do docente, que dentro da escola pode provocar mudanças, né, na cultura, futuramente, pode provocar essas mudanças nos nossos alunos, que são o nosso futuro. Para que isso aconteça, o problema da minha pesquisa as TICs e o cinema podem ser utilizados em prol de uma educação antirracista, buscando fortalecer os referenciais identitários e reconhecer a perpetuação dos estereótipos existentes nas telas e nas escolas. Para que eu possa seguir com esse problema, eu uso aí 3 questões norteadoras. A primeira questão, ela está relacionada ao uso da tecnologia, as TICs, né? E como elas podem auxiliar na implementação do debate racial nas escolas, né? Quais instrumentos podem ser utilizados pela tecnologia. A segunda pergunta é quais os parâmetros devem ser considerados para o uso da mídia cinematográfica no contexto escolar. Eu não posso simplesmente colocar filmes na escola se eu não traçar esse debate, se eu não delimitar esse debate, se eu não questionar, se eu não instigar meus alunos a produzir, a questionar, certo? Como eu falei no início, o cinema, ele é palco de enfrentamento do racismo, mas ele também é palco de perpetuação. E a questão de perpetuar já é uma questão a ser questionada, né? Então, esse é um dos parâmetros a ser observado. Então, nós vamos aí verificar quais parâmetros são esses. Alunos e professores estão preparados para olhar de forma crítica e antirracista ao que está exposto na mídia sobre a questão racial? E aí, como nós estamos falando de prática docente, nós falamos de alunos e professores, que são os atores nesse processo, certo? E aí, essas pessoas que são os atores, eles estão preparados para poder utilizar as tecnologias para o enfrentamento racial? Eles estão preparados para pensar sobre os parâmetros que eu vou utilizar no uso da mídia cinematográfica no contexto escolar? Então, ele está preparado para saber, para questionar o que está sendo exposto na mídia? Então, para isso, eu vou utilizar um questionário online, certo? Que eu vou buscar responder aí esses questionamentos, certo? Já pensando em uma hipótese sobre o meu trabalho, o cinema, em consonância com as tecnologias de informação e comunicação, exerce grande impacto nas demandas da sociedade, certo?
o uso consciente, ter consciência do que está fazendo, é uma estratégia para que a educação escolar se torne de fato antirracista. É na escola que o fortalecimento das imagens de representação da negritude vão fortalecer a identidade do aluno, e também dentro da escola que eu posso, vamos dizer, instigar o meu aluno a olhar de forma crítica a supremacia branca nas telas e questionar isso. Certo? É lá que eu posso falar sobre a questão de perpetuação de estereótipos, e é um caminho para se debater a questão racial na nossa sociedade. O objetivo geral é analisar o uso das TICs e cinema na luta por uma educação igualitária e antirracista na escola, compreendendo que existem nuances. Existem sim. Existe o processo identitário, que é algo que avançou muito na última década, mas ainda existe a perpetuação dos estereótipos no cinema e na sociedade. Até porque o cinema reflete muito de nossa sociedade, certo? Então, na verdade, o meu objetivo é fazer essa análise, mas compreender as nuances que existem. Os objetivos específicos, eu preciso identificar qual é a responsabilidade social do cinema e também da tecnologia nessa trajetória racial. Eu preciso levantar os caminhos entre TIC e mídia cinematográfica e a aplicabilidade no cumprimento da Lei 10.639, que é a lei que trata da questão de ensino de cultura afro-brasileiro e africana dentro das escolas, né, que é defendido nos PCNs, nas diretrizes escolares. Então, eu preciso levantar quais caminhos podem ser utilizados, se é um caminho interessante, e demonstrar, por meio de um questionário online, o uso das TICs e do cinema no contexto da educação antirracista nas escolas. Isso já está sendo utilizado? Já está sendo utilizado a tecnologia e o cinema para o debate racial? E como está sendo utilizado? Né? Mais ou menos isso que eu busco investigar. A minha justificativa é que associar tecnologia, mídia e educação antirracista é mais do que um caminho para implementar esse debate. É muito importante, já que o cinema é uma mídia que é muito importante para a comunicação social, produz imagens para a indústria cultural. Nessa última década, se produziu muitas imagens, inclusive é nessa última década que o cinema ganha muito espaço e que o movimento negro também ganha muito espaço. O cinema está diretamente ligado à construção do que é visível, do que as pessoas veem, consequentemente com as demandas de representação racial no mundo. É muito importante olhar para o contexto escolar e perceber que a escola precisa ser lugar de mudança, que os referenciais identitários precisam ser fortalecidos desde a infância, não só por parte da mídia, mas também por parte da escola. Então, o cinema, fazendo uma junção com a TIC, ela pode atribuir ao estudante uma visão crítica acerca do tema, porque só o fato de, como eu disse, da supremacia branca ainda existir é um fato de se questionar. Teoria de representação e identidade é necessário, sim, mas também cabe ao docente fazer um uso crítico, consciente, responsável das ferramentas, perceber no uso da mídia, do filme, do cinema, da tecnologia, e fazer questionamentos antes de levar para o aluno, né? Porque eu preciso instigar isso a ele, a questionar as coisas, né? A questionar, por exemplo, a perpetuação do racismo na nossa sociedade. Bom, quanto aos métodos da minha pesquisa, vou fazer uma pesquisa aplicada, certo? Porque eu também vou correlacionar conteúdos que já existem e também vou aplicar o conhecimento de forma prática. Ela vai ser quantitativa, porque eu vou buscar compreender aspectos de sociedade, mas eu também vou fazer isso de forma subjetiva e estatística com o uso do questionário. Os objetivos do trabalho busca investigar o debate racial nas escolas, usando como instrumentos as TICs e o cinema. Então, é uma pesquisa descritiva,
certo? Porque eu também vou fazer uma investigação da prática docente. Eu entendi, compreendi que era uma observação participativa, pois afinal eu vou precisar preparar esse questionário. Para fazer o preparo desse questionário, eu vou ter que pesquisar um ambiente sociocultural. Então, eu entendo que eu também participo, como pesquisadora, eu também participo, né? É uma observação participativa. Pesquisa bibliográfica e documental, porque eu vou utilizar a bibliografia de livro, artigo, filmes e também as leis existentes para subsidiar a pesquisa, e um estudo de caso, que é o questionário online, que vai ser direcionado para alunos e professores, certo? Quanto à característica e o tratamento de dados, a análise do discurso, porque o instrumento de pesquisa é o cinema e as construções ideológicas que ele pode construir, e é uma análise estatística, né? Porque eu vou coletar dados por meio do questionário. E aí eu vou buscar um número que dê para eu fazer aí uma amostra, certo? Para que eu consiga pesquisar. Quanto ao cronograma, são só questões de datas. O vídeo já está um pouco extenso, então eu vou pular essa parte. Bom, o resultado esperado, né? Eu espero que o simples fato de questionar, de fazer esse questionamento, de fazer esse levantamento, seja motivo para que as pessoas que tenham acesso, para que os alunos e professores que respondam o questionário, que possam pensar sobre o assunto. Mas, pontualmente, a partir dessas respostas, descobrir se o cinema e tecnologia estão de fato sendo utilizados para uma educação antirracista e se eles estão sendo utilizados de formas eficientes, certo? Bom, eu começo aqui na minha fundamentação teórica, eu uso a Bell Hooks, um livro da Bell Hooks que é Olhares de Representação. E aí ela fala sobre a questão da dimensão máquinica, né? Que é a questão de fotografia, televisão, imagem, que produz e articula discursos contemporâneos. As invenções tecnológicas da modernidade impactaram diretamente a construção do visível, modificaram a cultura e os sujeitos, constituíram um universo visual congestionado. Bom, como eu falei, já tinha falado anterior, essa é a era da imagem. Nunca se produziu tantas imagens quanto agora, né? Graças às nossas mídias sociais, às redes sociais, né? Então, a voracidade que o Bell Hooks menciona é a proporção e velocidade que as imagens são produzidas. Hoje, qualquer coisa que acontece, rapidamente nós somos bombardeados de memes, né? Então, mudou a nossa forma de ver as coisas, moldou os nossos discursos, a nossa visão de mundo e principalmente mudou a nossa cultura de imagem para expor quem somos, o que acreditamos, o que reprovamos. Consequentemente, mudou a cultura mundial de como lidar com o que é interessante ao olhar. Então, é nessa perspectiva de pensar o poder do que é visível que eu venho tratar da questão dos movimentos negros e como o movimento negro ganhou espaço nos últimos anos. Como se tem falado de identidade, de identificação com grupos negros nos últimos anos, né? Como mudou a questão do cabelo afro, da cultura afro, do uso do turbante, inclusive de trabalhos acadêmicos que tratam essa temática, justamente por causa dessa visibilidade que a mídia trouxe para os movimentos negros, né? Quando falo da questão de mídia, eu não falo apenas da questão tecnológica, das redes sociais e tudo mais, mas eu falo da questão do cinema mesmo também, né? A referência aos filmes ela é bem enfatizada porque, mais do que qualquer outra experiência de mídia, elas determinam como a negritude e as pessoas negras são vistas. Então, na verdade, os próprios filmes começaram com esse movimento de identidade, né? Porque determina, é a partir dessa construção de consumo de imagem do cinema que as próprias pessoas começam a se enxergar, começam a se ver. E aí é por isso esse olhar,
nessa forma de olhar. Refletir sobre o tema é um dos primeiros passos para brecar a perpetuação do racismo. Nós precisamos mudar esse contexto, já que tem quase 400 anos após a libertação dos escravos, e não basta não ser racista, é necessário educar para ser antirracista. Então, para não se calar, a escola é um instrumento de mudança, e é por isso que a Lei 10.639 trata do ensino de história e cultura afro-brasileira, não só em datas comemorativas. Elas precisam ser tratadas diariamente no contexto escolar. E é emergente a luta associar imagem, cinema e tecnologia. É algo urgente, considerando, né, o que afirma Hooks, é uma união imprescindível para pensar os caminhos da representação racial, para que o branco ele reconheça que na diferença existe igualdade e para que o próprio negro consiga refletir sobre sua condição racial. Se aceitar, se amar, entender a questão de identidade, entender a questão de estereótipo. Trabalhar no contexto escolar seguindo essa direção instiga o aluno a pensar criticamente sobre as imagens, filmes, tecnologias já existentes, a questionar, discordar e reproduzir essa ideologia. E ainda mais importante, é a produção e construção da identidade, representação de um novo olhar, uma maneira diferente de pensar a negritude. Bom, muito obrigada. Aqui são minhas referências bibliográficas.